O Japão, ele se baseia pelo calendário lunisolar. O que é o calendário lunisolar? Os ciclos do Sol e os ciclos da Lua. Nenhum, nem outro. Os dois ao mesmo tempo. Então é meio confuso às vezes, né? Tá. Então aí tem, por exemplo, o terceiro ciclo do período 1. Então aí, na verdade, é o primeiro ciclo da Lua do primeiro mês, né? Aí é o segundo ciclo do segundo ciclo do Sol. Aí a gente vai se direcionando por aí. Por isso que o horóscopo, ele sempre começa em um dia diferente. Pode ver que todo ano o horóscopo ele vai variando, assim, né? Varia um pouco para cá, um pouco para lá, mas normalmente ele começa lá no mês de março, no final de fevereiro, no começo de março, por aí. Ô Mori, o horóscopo chinês tem esse mix também de Sol e Lua ou não? Só o japonês? Sim. A ideia do lunisolar, ele na verdade abraça praticamente toda a Ásia, né? Então, é muito incrível. Eu falo isso porque você vai ver que isso acontece bastante. Uma das coisas que a gente teve recentemente foi um negócio chamado Vesak, né? Que foi o aniversário de Buda. E assim, cada lugar comemorou num dia diferente. Eles falam, mas Buda nasceu teoricamente no mesmo dia, né? Mas cada país ele tá num ciclo diferente, né? Por causa do Sol e da Lua. Então aí foi comemorado no dia 15, foi comemorado no dia 20 e no dia 21. Pra você ver como que se divergem assim, né? Mas normalmente eles são baseados nessa ideia mesmo, né? Do lunisolar. Então a gente vai ter essas diferenciações. Bom, dentro do horóscopo, né, a gente tem 12 signos, que são 12 casas. E cada signo, ele vai ter uma força diferente. Então, por exemplo, a gente vai ter o ano que a gente está, na verdade, é o ano do coelho. Agora é o ano do coelho. Isso. E tem uma lógica completamente diferente da lógica que a gente tem sobre o coelho. Normalmente, quando a gente fala do ano do coelho, a gente fala coelho, né? A gente fala sobre rapidez, sobre alguma coisa assim, né? Na verdade, o ano do coelho é um ano muito mais pacato. É um ano mais devagar, é um ano um pouco mais tranquilo, porque o ano passado, olha que loucura, eu falo que assim, a gente vai entendendo a vida, né, pelo horóscopo, e o horóscopo chinês, japonês, ele encaixa muito bem. Ano passado foi o ano que a gente saiu da Covid, né? E foi o ano que todo mundo falou, nossa, parece que aconteceu 50 anos em um ano, sabe? Parece que que a gente sempre quiseram tirar todo o atraso que teve nos 3 anos em um ano só. Foi. Aí, por quê? Porque a gente teve o ano do tigre, e sempre que é ano de tigre, ele tem a tendência de ser um ano rápido, um ano de correr, um ano de ação, né? Então, tigre ele tem esse movimento mais rápido, ele tem tigre, ele corre atrás, ele tem ação, ele faz acontecer o negócio, né? Então, por isso que o ano passado foi um ano, assim, uma loucura, né? Parecia que a gente estava vindo 3 anos em um ano só. E final desse ciclo foi em janeiro. E foi em janeiro que todo mundo falou, nossa, parece que chega a dezembro, mas janeiro ainda não acabou, né? Foi. E foi exatamente o final desse ciclo, né? E o Tigre, ele fala muito sobre você tomar ações para conseguir plantar. E esse ano é o ano do plantio. É o ano que a gente tem que regar as coisas, tem que cuidar das coisas, né? Então, ele tem essa lentidão nesse formato, né? Então, a gente tem isso. Fora isso, fora os anos, a gente vai ter também os elementos, né? Então, por exemplo, a gente vai combinando
os elementos da medicina tradicional chinesa, né? O metal, o terra, a madeira, com os anos. Então, o que acontece? Tem, por exemplo, que a gente vai ter o ano, por exemplo, o ano, se fosse o caso, né, do Tigre de Fogo. Ia ser um ano totalmente, assim, corrido, que a gente vai ter que sair correndo, é uma loucura, assim, né? Então, a gente vai ligando isso dentro do horóscopo. E o horóscopo é legal, porque ele tem uma ideia de segurar um ano inteiro, né? Então, as pessoas que nasceram naquele ano, elas vão ter alguma similaridade com relação à postura, com relação ao que elas fazem, o que elas sentem, É justamente aquela energia, né? isso. Tá. Então, elas combinam bastante, né, nessa ideia. Não é tão simples assim, que nem eu tô falando, porque dentro o Feng Shui, não sei, você trabalha com Feng Shui? Pouco. Pouco. O Feng Shui se baseia também, né, dentro do Bagua, né, do horóscopo, né? Então, e não é tão simples, por quê? A gente vai ter as interseções, então a gente vai ter tipo um mapa astral, assim, do horóscopo chinês e do horóscopo japonês. Então você não tem necessariamente só um animal e só um elemento, você vai ter mais animais e mais elementos. Então não é que nem o nosso, que tipo, janeiro é um, fevereiro é outro, e aí, sei lá, de Não. tanto atrás de março a, sei lá, abril, 21 a 21, é Áries, sei lá, tô errando, tá, gente? Tô chutando só para exemplificar. Então não tem isso. Então, vai ter com o que a gente chama, o que é o signo, como se fosse o signo natal, assim, né? Nosso sol, é mais ou menos essa ideia. Todo mundo daquele ano vai ter aquele animal e aquele elemento. Mas, aí dependendo do horário que você nasceu, dependendo de cada isso vai ter um modificador. Aí que é a ideia do ascendente, da lua, enfim, né? Entendi. Então, é que as pessoas normalmente elas se baseiam única e exclusivamente em cima do animal. Assim, nasci no ano tal, eu sou tal signo, né? Sim, funciona. Isso também é. Mas não quer dizer que você tenha só aquela característica, porque aí, como no mapa astral normal a gente vai ter ascendente, lua e tal, dentro dele também, dependendo do horário que você nasceu, dependendo se é de manhã, se é à noite, né? Então isso cada um vai ter uma coisa diferente dentro do horóscopo. Entendi. Que legal isso. Eu não sabia, eu pensei que era igual, assim, que fosse mensal e tal. Adorei. Não sabia. Eu tenho um livro muito legal, sabe aqueles livros antigos que você acha só em sebo, assim? Né? Um dia eu tava andando, aí eu vi lá um livro falando do horóscopo japonês. Eu falei, nossa, que legal, né? Aí eu fui dar uma olhada, assim, e eu achei sensacional, justamente porque ele explica muita coisa, né? E tem um negócio legal mesmo, que ele fala, por exemplo, dependendo do seu signo, né? Qual é a compatibilidade com o outro signo, mas não necessariamente com relação à amorosidade, né? O relacionamento, mas com relação a diferentes coisas. Por exemplo, né? Abri aqui o livro, eu abri aqui, né, no cavalo, né? Então, se você é cavalo, você, por exemplo, vai ter compatibilidade de 90% com um cachorro, né? Pessoa que nasceu no signo de cachorro. Por quê? Porque você vai ter afinidade e compreensão, não necessariamente através de relacionamento, mas você vai ter uma afinidade e uma compreensão de gostos, de vontades, de jeitos que você lida com as coisas, né? Aí um que é totalmente diferente, né? O cavalo não vai se dar tão bem assim, por exemplo, com um rato. Por quê? Porque o rato, ele tem um quê de ser mais rápido e tal, né? E vai ter muitas
animosidades. Então, vai ter muitas incompatibilidades, vai ser aquele diálogo meio incompreendido, né? Ah, Então, a gente consegue entender isso. tá. Ô, Bru, então é pelo ano, né? O Isso. signo solar é pelo ano. Aí tem Isso. alguma tabela, alguma coisa que dá para constar? Tem. Você joga lá no Google, assim, né? Horóscopo chinês. Aí você consegue encontrar. Por quê? Porque aí tem uma tabela de todos os anos. É que eu sou muito ruim com data, tá bom? Mas aí você também pode fazer o seguinte: você sabe que esse ano é ano do coelho, aí você vai rodando lá, né, o horóscopo até chegar. Então vai ter tipo coelho, depois dragão, serpente, cavalo, e vai indo na sequência. Sempre a mesma sequência, né? Mas joga no Google. Todo mundo consegue Depois eu vou encontrar. colocar para eu ver. Depois eu vou colocar.